Peraí. Olá, amigos, companheiros, tudo bem? Tudo jóia? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão aqui na Rádio TV Repensar, no programa Mentes Coloridas. É com muita honra que hoje eu apresento com vocês mais um programa Mentes Coloridas. Hoje iremos falar sobre a presença importante da secretária Samila Ha, que estará presente, né, para entregar, onde iremos falar sobre. Vocês se lembram quando teve aquele. Quando vocês se lembram que aconteceu em 2024, a enchente que teve no Rio Grande do Sul? Então, gente, então a gente fez um trabalho muito importante, né, com muitos movimentos, com as associações, e para pedir fundos para as pessoas LGBT. A partir disso, né, foi criado o SOS Rio Grande do Sul, que foi esse grande movimento, né? Então, através desse movimento, né, teve um trabalho muito longo com o Gaio Fontela, com o Gil também, que faz parte da ONG. O Gil faz parte, coordenador do projeto Conexão Diversidade, e temos também o nosso amigo Gaio Fontela, que também faz parte do SOS Diversidade, né, Gaio? Então, gente, foi muito importante mesmo. Então, dito isso, Gaio, eu gostaria que você falasse um pouco desse grande evento que vai acontecer no dia 5, que é a chegada da nossa secretária, Similar Ha, e que você falasse um pouco como foi a criação desse histórico, porque é histórico, né? Esse movimento que vai trazer fundos, né, para ajudar as pessoas LGBT. Bom, Anaíse, querida, em primeiro lugar, eu estava dizendo para o Gil que eu sou bem chorão, eu estou muito emocionado mesmo, porque a gente está completando mais de 1 ano e meio nessa luta, e eu sempre digo, e o Gil é testemunha, que a gente tem essa solidariedade, essa empatia que atravessou o oceano nas ondas, né, e chegou até nós. E eu tenho a alegria de dizer que isso também teve muito a ver com a visibilidade que os trabalhos que a gente vinha fazendo, inclusive junto, né, Gil, com a Feira Baile da Diversidade, foi com que deu visibilidade para que você nos procurasse uma proposta de uma carta ao secretário da reconstrução, o Pimenta, né? Então, isso foi muito importante, porque a gente estava vendo que o nosso movimento estava precisando de algo de inspiração. A nossa querida Maria Odete Bento, ela chegou a fazer uma reunião com todas as lideranças, e a gente, no máximo, naquele momento, acho que pela própria catástrofe, a gente estava ainda sem pai nem mãe, digamos assim, né? Depois eu quero que o Gil também fale sobre isso, porque o Gil conhece toda essa história junto comigo, testemunha. Então, a gente fez, no máximo, naquela época, uma retomada do dia 28 de junho na Esquina Democrática, e, milagrosamente, você me procurou com a proposta de carta ao ministro Pimenta. E nós construímos, então, durante 2 meses, um GT de trabalho, que teve muitas lideranças importantes, nacionais e internacionais, né? Gente de Barcelona, a Roberta Nunes, o pessoal aqui do Brasil, a Janaína, né? O pessoal da Baixada Santista, e aqui de Porto Alegre, a Marcele Malta, a Glória Oliveira esteve também reunindo conosco, o Roberto Saitenfus, enfim, né? A Bianca Hilbert, que era a nossa secretária do OAB, maravilhosa, né? Então, depois o Gil me ajuda a lembrar mais gente. E aí, a gente procurou, nesse GT de trabalho, ver eixos de trabalho que seriam importantes para mitigar todo o conflito que a gente estava vivendo de carências exacerbadas, porque a nossa comunidade já tem uma carência enorme, não é? E com a catástrofe político-ambiental, tudo ficou muito mais difícil, principalmente daí moradia, saúde, empregabilidade. Então, aí, só para dar uma resumida, que depois a gente vai destrinchando, aí nós acabamos com o fim do Ministério da Reconstrução, né? Virou uma secretaria estadual com o Hazen, né? Com o Emmanuel Hazen. Nós também tivemos um apoio bem importante, né?
além da tua ideia, né, que foi o pontapé inicial, nós tivemos o apoio do Adericel, que nos passou para o Meister, que era o assessor do Pimenta. E aí nós acabamos na Secretaria da Reconstrução aqui, e aí teve uma reunião lá na Secretaria, o Giovanni Coalau estava conosco, Maria Odete Bento e todo mundo, e nós acabamos tendo, no final daquele ano, uma grande reunião na Convergência, na Assembleia Legislativa, que nos levou a Simila Ratti, que nos levou às conferências e que nos levou agora a este encontro, que é uma honra para nós, né, com todo esse movimento, poder receber a Simila Ratti num ano que foi difícil, cheio de conferências, né? Esse é o card que tem o cavalinho, né, que é conceitualmente uma ideia que eu trouxe, mas a nossa Roberta Nunes de Berlim fez com toda a sua competência. Com certeza. Roberta Nunes, para quem não conhece, Roberta Nunes é uma cartunista maravilhosa, conhecida de fama internacional, já fez trabalho também para Itamaraty, e ela realmente ela nos prestou esse serviço de fazer esse card maravilhoso, né? Gente, olha, a live está ficando muito boa, e eu vou pedir para vocês que estão assistindo, vamos impulsionar para que esse evento seja bem reconhecido, né? E para que esses fundos sejam desbloqueados, né? Então, você que está assistindo aí, coloca aí hashtag, né, Ministério dos Direitos Humanos, Ministério dos Direitos Humanos, hashtag SOS Diversidade, SOS, hashtag Rádio TV Repensar, hashtag Mentes Coloridas. Coloque aí, tá bom? Compartilhe essa live, gente. Vocês que estão assistindo, compartilhe essa live. Nós queremos compartilhamento. Precisamos que vocês compartilhem. Também fale com a gente aqui, coloque perguntas, entendeu? Se você mora no Rio Grande do Sul, se vocês vão comparecer nesse evento, né? E tudo, depois a gente vai dar as informações aonde vai ser esse evento. Temos que também agradecer, né, Gaio, ao OAB. A OAB também está presente, né? Ele está cedendo, né, o auditório. Mas, sim, pode continuar, Gaio. É só assim, simplesmente... Eu quero chamar para me ajudar a conduzir e trazer esse histórico e a importância desse evento, o nosso querido amigo, que para mim é um irmão, que é um parceiro. Nós trabalhamos juntos há muitos anos, lá quando a gente era criança ainda, né, Gil, lá na Rede Pampa. Ele era um menino de 19 anos que já mostrava uma esperteza, uma genialidade e uma capacidade de comunicação reconhecida por todos lá. E então o Gil me ajudou a fazer o meu reentrê no movimento oficialmente, com a Feira Baile da Diversidade, que ele pegou parelho comigo, né? E hoje a gente está indo para a 4ª edição. O Gil também é uma representação, uma representatividade que muito nos orgulha no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Não é pouca coisa, né? Além de ter contribuído muito com a parada de luta terceira do país, de ter militado, né, na ONG, nas ONGs, né, e ter criado o Conexão, que hoje é um programa maravilhoso na web, é um programa jornalístico LGBT que está moderníssimo, porque está abrindo, saindo do nosso umbigo, né, Gil? São LGBTs que se comunicam para a comunidade, não só com as suas pautas, mas com aquelas pautas que são importantes para toda a comunidade. E a nossa, depois a gente vai dizer por que a gente acha que é importante também este evento. Tudo contigo, Gil. Gai, obrigado pelas palavras, assim, tu é sempre tão carinhoso comigo, eu sempre me emociono. Eu já tinha agradecido aqui em off também a Heloíse pelo convite e pelo pontapé inicial, como tu destacou aí, pela ideia original, né, que gerou tanto trabalho. Eu acho importantíssimo esse movimento que a gente está fazendo, é histórico, porque todo mundo que passou pela enchente, a gente sabe a dificuldade que é se reerguer. E para as pessoas LGBTs, isso potencializa num grau que a gente não consegue mensurar. As pessoas LGBTs não têm emprego formal, muitas vezes, não têm acesso aos recursos disponibilizados. Por exemplo, eu considero o Gaio um homem super bem informado, bem instruído, com acesso, e para ele, que estava na área de mancha, foi difícil, aliás, não acessou o benefício do governo. Eu fico pensando os nossos pares
que não tem os acessos e o conhecimento que o Gaio tem, a dificuldade que é. Então, assim, para a gente se reerguer depois de uma enchente onde a gente perde literalmente tudo, a gente fica com a roupa do corpo, é difícil. Para quem não tem um emprego formal, e os LGBTs dificilmente têm, é mais difícil. Quando os LGBTs têm um emprego informal, tu vai tentar um empréstimo num banco, por exemplo, para tentar recomeçar, comprar umas coisinhas, é difícil, porque eles não dão. Então, assim, essa ideia da Heloíse e todo esse trabalho que a gente tem feito, que o Gaio tem capitaneado aí há 1 ano e meio, ele vai ser muito importante. É por isso que vai ser histórico, porque vai acessar um grupo de pessoas que não consegue acessar de outra forma outros recursos e que ainda estão, porque a gente vê aí, eu moro na Cidade Baixa, por exemplo, que foi um bairro muito atingido, mas é um bairro classe média, a gente vê que as pessoas já estão levando a sua vida normalmente, mas a gente sabe que tem LGBTs nas zonas periféricas da cidade que ainda estão praticamente, é uma figura de linguagem, mas praticamente ainda estão no meio do lodo, porque saneamento básico lá já é difícil, na questão das ilhas também. Ontem eu estava falando com o nosso amigo Ato Souza, que é um homem trans, que ele é oriundo das ilhas aqui de Porto Alegre, ele tem um trabalho social lá, ele quer compor com a gente também, porque essas pessoas, elas são invisibilizadas, elas não são vistas nunca, né? Então, esse trabalho que a gente está fazendo, priorizando essas pessoas, ele é de uma importância que é realmente impossível de mensurar. Queria dizer também, Gato, que tu cometeste um ato falho aí quando tu estava agradecendo as pessoas, tu falou Glória Oliveira. E aí eu pensei, a Glória é Cristal. A Glória Oliveira trabalhou com a gente lá quando a gente... Acontece. Mas só para deixar também, para deixar registrada a participação então da Glória Cristal, que é a nossa Mames, e dizer que a Glória Oliveira foi uma colega nossa quando a gente era criança, tinha trabalho infantil lá na TV Pampa, éramos jovenzinhos, e tu também acho que acabou não citando, não que tu tenha esquecido, porque tu sempre menciona ela, a nossa amiga a doutora Josiane Guedes, né? Que também foi fundamental lá no start, né, na origem dos trabalhos. E a gente está aí agora na expectativa, já na contagem regressiva, correndo atrás. O lugar sabe que eu adoro uma produção, e esse é o momento que eu mais gosto, assim, de ficar apagando incêndio, de ficar correndo atrás, porque a gente, esse evento, esse momento... Né, Gil? Muitos. Tu sabe apagar incêndio também. Muitos. E aí, eu acho que o encontro com a secretária, ele é a cereja do bolo, ele vai culminar, assim, com todo esse trabalho que a gente tem feito há 1 ano e meio. Então, vai ser um momento bem especial pra gente. A gente está trabalhando para que seja algo bacana, representativo e histórico. Gente, vamos lembrar que nós estamos pedindo para vocês compartilhar essa live e vamos funcionar também, vamos escrever aqui, hashtag secretária Similarra. Tá legal? Eu quero ver essa hashtag aqui nos comentários. Vamos funcionar a live. E eu queria lembrar também que nós também, que o Mentes Coloridas, né? Tem alguns canais que nos apoia, que nos ajuda, né? Nós temos a Mídia Livre. Olha quem está aqui, Léo Bastos, o nosso chefe. Oi, Léo, tudo bem? Gente do céu. Temos o programa As Mentes Coloridas, nós temos aqui, nós temos com companheiros aqui que está no chat também nos ajudando, né? Que é a Real News, Mídia Livre, Rádio TV Repensar e o outro, Café com Análise. E propósito, Gai, como é que está indo o Café com Análise? Como é que está indo os trabalhos com Café com Análise? O Café com Análise está de férias, mas a gente sempre repete, né? A Bibi, que está pondo no ar, a gente tem repetindo alguns programas importantes, né? No dia, por exemplo, da visibilidade trans, a gente tinha uma visão da psicanálise em relação à transgenia, que foi bem legal. Ótimo, gente. O Gai falou da nossa companheira Bibi. Ninguém conhece a nossa companheira Bibi. Ela sempre gosta que os nossos, ela que cuida da nossa animação. Léo, e já passo para você, Léo. Ela cuida da nossa animação, ela é jornalista e ela realmente está fazendo um grande trabalho aqui com Mentes Coloridas. Léo, cadê você, Léo? Que está pedindo, levantando a mão, quer falar?
Estamos. Estamos te ouvindo. Tá. É que eu estava com problema com o microfone. Tá? Desculpa. Boa tarde, gente. Boa tarde, galera. Boa tarde. Ó, eu queria adiantar, de repente, né, mudando, né, o assunto, né, de saco para mala, eu vou entrar com a ação sobre a perseguição LGBT lá na ditadura militar e depois, pós-ditadura militar, né, da Operação Tarântula, né, que surgiu em São Paulo e também tem os tentáculos por todo o Brasil, né? É outra coisa, né? Então, a perseguição na ditadura militar e pós-ditadura militar, eu vou pedir reparação, né, por danos morais, danos patrimoniais, né? Tudo, tá bom? Ótimo. Bibi, pode botar todo mundo na tela, Bibi. Obrigado, Fechamos Bibi. a sugestão de pauta, então, né? Bom, Não, eu queria dizer o seguinte... Desculpe se eu te Ok. interrompi, Léo. Achei que já tinha concluído. Ok? Não. Não, já concluí. Passa a palavra. Obrigado. O Gil trouxe questões que me emocionaram bastante, porque elas são de ordem objetiva e também subjetiva. Porque o que a gente perdeu e o que ainda tem de falta, que ficou da tragédia político-ambiental, não é apenas o material, são as memórias. Eu aproveito de gancho, nós vamos ter no evento, depois eu vou dizer como é que vai ser, uma homenagem a Simila Hatch que vai tocar nesse assunto. Acho importante a gente trazer um breve histórico de como a gente chegou nessa conferência, que começou justamente conosco aqui, né? Debatendo com o GT, como eu já disse no início. Aí a gente teve, então, a reunião com o Haas, né? o Maneco, e duas reuniões. Na Convergência, essa aqui, ó, nós contamos com a honra de ter o deputado Leonel Hadi, que nos abriu, assim, ó, um espaço de agregamento muito importante para o nosso movimento. Por quê? Porque o Leonel Hadi, ele é presidente da Frente Parlamentar LGBT, que une todas as ONGs que fazem parte aqui de Porto Alegre e que também são da outra parada, da Parada Livre. E também estávamos nós, que somos mais ligados à Parada de Luta, com a representatividade do líder nosso, o Roberto Saifin, a Josiane Guedes, o Gil e tantos outros, além da representatividade do município com a Maria Odete Bento, que é uma parceirona também. Então, o que nós tiramos desse encontro na Assembleia? Nós conseguimos deixar bem claro, e aí foi bem importante... Não, aí não é aí ainda, aí é na conferência. Essa foto é depois, Bibi. Então, assim, ó, o que foi importante, que clareou para nós, que era uma coisa que a gente debatia e que o Gil ajudou muito, a Josiane também, o próprio Meister, é que a gente ainda achava que uma saída seria PIX, né? Aí ficou bem claro que não tinha por que a gente perder tempo com PIX se a gente tem um fundo bilionário. Então, foi luzes que vieram com a ajuda do Meister, do Gil, da Josiane, e isso depois se reafirmou lá na Convergência, no encontro na Convergência. Porque o que o Emmanuel nos disse? Ele disse o seguinte, que a gente tem um fundo de reconstrução bilionário, que o pouco que foi destinado aos LGBTs, 1 milhão, não era nada, né? Que daria apenas para umas 2, 3 moradias. Então, ficou definido que a gente ia seguir em todos os eixos que a gente se propôs a trabalhar, focando em moradia e saúde primeiramente, e que seria fundamental a gente buscar o apoio da nossa Simila Hatch, nossa líder, né, nacional, que está na Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas LGBT. Então, foi um caminho muito bacana que a gente foi fazendo, e aí a gente chegou a reunir com a Simila Hatch, virtualmente, eu, o Meister e o Giovanni Pulau, que é um parceirão também. Aqui foi a reunião virtual. Ó. E o que a Simila Hatch nos disse? Que estava conosco, que se dispunha a vir a Porto Alegre, sim, mas pediu que a gente fosse buscar a oficialização do Conselho LGBT. E diga-se de passagem que lá nos nossos primeiros encontros, Heloísa, tu deves lembrar,
que a Piti Barbosa, presidente do Conselho, estava conosco e garantiu o apoio da ONG Igualdade de Guaíba, que ela preside. E levando em consideração, né, Gil, que Guaíba ficou literalmente debaixo da água. Aqui na Grande Porto Alegre foi Eldorado também. A Bibi, que é a nossa diretora de imagens, tem morada lá, ficaram tudo envoltos em águas. Então, essa região toda foi muito atingida. Então, por isso que a gente está buscando que venham lideranças representativas dessas zonas que foram mais atingidas, né? A gente gostaria de estar com a presença da Sarita, mas eu acho que alguma coisa aconteceu, ela não veio. E a Sarita foi uma grande parceira, que esteve em todos esses eventos. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de vocês, para depois a gente seguir adiante, para ver as outras ações que a gente começou a tomar para se chegar à conferência. Eu queria perguntar para o Gil, né, e se ele conhece o trabalho da Sarita, para ele falar um pouco do trabalho da Sarita, porque e como é que ficou os andamentos, se ela conseguiu tocar um pouco fundo essa situação, se desbloqueou um pouco. Na verdade, o Gaio é que me fala bastante do... Me ouve? Ok. Heloísa, me ouve? Me ouve? Sim. Eu conhecia a Porto Alegre, a gente brinca aqui, né, Luiz, que é uma província. As pessoas se conhecem, sobretudo quando a gente participa de um mesmo núcleo, de um mesmo nicho. Então, todo mundo da comunidade LGBT acaba se conhecendo. Mas eu familiarizei mais com o trabalho da Sarita através do Gaio mesmo, porque ela tem sido um braço direito para o Gaio na construção desse encontro, e eu sei que ela se tornou indispensável, né, Gaio? Ela tem sido muito atuante, né, com o conhecimento dela e com o trabalho mesmo, assim. Eu acho que a gente andou muitas casas depois que a Sarita agregou com a gente nesse processo. É verdade, Gil, tu tens toda a razão, porque tu colocando isso me ajuda a sintetizar o lugar importante que a Sarita tem no nosso movimento. Primeiro, porque assim, a Sarita é uma mulher trans, ela é de matriz africana, né? Então ela conhece, e a gente, no nossos encontros, a gente falou como era importante para o mapeamento a gente contemplar ajuda às comunidades, né, de matriz africana que ficaram literalmente debaixo d'água, onde tem um contingente LGBT muito grande aqui na Grande Porto Alegre e em todos os lugares. E a Sarita tem um trabalho de liderança que é emocionante lá em São Leopoldo. A Sarita tomou uma iniciativa e já fez um pré-mapeamento lá, né? E ela tem essa luta há 15 anos com morada LGBT. E o que a Sarita teve de importante? Ela teve em todas essas ações conosco, né? Ela teve um papel muito importante, ela teve comigo lutando no Conselho Estadual, teve comigo nas conferências, e na conferência estadual, uma coisa honrosa foi ela estar conosco no Eixo 2, né? Onde ela foi, a Sarita foi eleita delegada nacional como pessoa idosa LGBT, né? Trans LGBT. Mas eu acho que a gente pode fazer um pouco. Sim. Inclusive, a Sarita, ela esteve conosco aqui na Rádio TV Repensar, no programa Mentes Coloridas. Fizemos uma live pouquinho antes de acontecer essa catástrofe aí no Rio Grande do Sul. E ela veio também falar sobre a questão das pessoas LGBT+, né, que tem problemas de habitação. Então, ela veio trazer essa denúncia. Olha só, que coincidência. Nós fizemos uma live com a Sarita e depois de alguns meses, né, aconteceu essa catástrofe, né? Então, a gente já estávamos cuidando de fazer alguma coisa, de trabalhar com ela para ver se a gente conseguia colocar as pessoas que, principalmente as mulheres trans, né, com mais de 50 anos, aquelas mulheres trans. E é até legal a gente fazer um combo com a fala do nosso companheiro, Leonardo, porque também é um trabalho é um projeto que a gente precisa também fazer, porque tem essa questão das mulheres trans, que, né, com mais de 50 anos, que viveram a ditadura. Todo mundo sabe também do horror que foi a ditadura, né? Então, muitas dessas mulheres trans não tiveram dignidade, não tiveram... ao contrário, hoje, realmente, o nosso país está aliviado. A luta muito por isso.
estamos aliviando, não é que estamos ali, não é que melhorou 100%, gente, pelo amor de Deus, mas eu acompanho vários trabalhos em várias associações, eu acompanho o trabalho das meninas Força Trans em Brasília, eu sei que muita coisa está melhorando, porque a gente vive num governo hoje que dá possibilidade para as mulheres trans ter. Mas vejam, mulheres trans que têm 50 anos atrás não tiveram essa oportunidade, e nem pode também pegar uma máquina do tempo e voltar para trás. Hoje elas têm 50 anos, hoje têm 60 anos, o que cabe? Fazer uma reparação de danos. É preciso fazer reparação de danos. Mas voltando à nossa live, então, temos mais algumas imagens para comentar, Gaio? Eu acharia importante a gente registrar, já que a gente está falando em trans, uma foto que é com a Pete, né? A primeira foto é na reunião que a gente teve lá no início do ano passado com o Conselho Estadual LGBT, e a Sarita também estava presente. Por que é bom falar? Acho que fecha com isso que tu está trazendo, que a Pete, ela é do Igualdade, Guaíba, e ela traz sempre, né, isso o Gil conhece bem, a importância de se falar no etarismo, no próprio meio LGBT e das pautas ligadas ao etarismo, né? E um dos nossos focos é justamente priorizar as demandas por ambulatórios trans, né? Porque assim, ó, a nossa direção estadual, o pessoal lá do Fábulo, da Glória, do Dan, eles lutaram e têm feito o que podem com os recursos que têm, conseguindo fazer algumas coisas. Inclusive, a gente tem que registrar que a Luciana Genro, né, Gil, deu 500 mil para ajudar nesses ambulatórios. E isso foi tão emocionante que se rompeu com o sectarismo. O Gil estava presente lá na conferência estadual e houve assim, ó, um reconhecimento, né, que era de uma ação que era benéfica para toda a comunidade, e tudo que for benéfico para a nossa comunidade, não importa de onde venha, a gente sempre vai acolher e sempre vai valorizar, porque assim é que a gente está dentro de um movimento que não pode ficar com as picuinhas de ego, as picuinhas partidárias. Quando a gente consegue focar nas pautas, a gente avança, e avança bonito. E esse é o propósito do SOS-RS Diversidade. A gente tem parceiros que a gente nem fala em política partidária, porque não é o foco, né? Então, acho que é bem importante toda essa caminhada que a gente foi trilhando. Depois, a gente teve na reunião, na Conferência Municipal. Na Conferência Municipal, no eixo 2, eu estava representando... essa aí é depois, Bibi. Deixa para depois essa. A gente está na Conferência Municipal, a gente conseguiu colocar a aprovação do acesso ao Fundo de Reconstrução, procurando justamente todos esses benefícios, certo? E aí a gente fez essa aprovação também na Conferência Estadual. E isso foi muito importante. Eu estava no eixo 2, e lá no eixo 2, Bibi, tu pode pôr a foto com a Bela Maitê, que é uma companheira com uma reconhecida atuação nacional. Assim, a Maite Schneider é parceira da Laerte, né? E criaram o Transempre depois. Mais adiante. Pode ir. É aí. Ali. Volta. Uma antes. Aí. Aqui. A Maite, além de encantar com essa beleza, uma pessoa de uma comunicabilidade maravilhosa, o Gil conhece ela também. Ela estava conosco justamente no eixo de empregabilidade e trabalho. E a gente bateu uma bola tão bacana, Heloíse, porque ela trouxe uma questão muito honesta. Quando perguntaram da situação, aliás, foi até a Sarita que também trouxe isso, né? O que se poderia fazer pela comunidade LGBT 50+, no campo da empregabilidade? E a Maite nos disse assim, ó, que eles estavam muito preocupados, o grupo dela, de que o Transemprego acabasse, porque com o advento da ascensão da direita, né, os empresários deram uma recuada. E isso para mim foi interessante ouvir. Aí eu trouxe assim, ó, que a gente deveria continuar lutando para quebrar esse paradigma que começou a se instalar, mas também apostando no empreendedorismo LGBT, porque é uma alternativa. O empreendedorismo tem acesso a qualquer idade, a gente vê pessoas de todas as idades fazendo artesanato, né, Gil, fazendo comida, a gente vê isso, que a Feira Baile conseguiu fazer
união multiempreendedora, e é um foco importante, porque a gente depois criou um fórum. Então, assim, foi bem importante essa participação nesse eixo, e o nosso eixo 2 foi tão bacana que a gente fechou tudo, eu consegui fazer o relato em 15 minutos, nem destaques teve. E a gente colocou o acesso ao Fundo de Reconstrução, só para frisar o que é atinente ao SOS, como aprovado na Conferência Estadual. Então, bom, a gente tem essa carta na manga, que é a aprovação na Conferência Municipal, a aprovação na Conferência Estadual, e agora nós vamos ver dispositivos em aberto para ver que ações a gente vai fazer para ter acesso a esse fundo de reconstrução, procurando, sim, priorizar essas questões que são as mais urgentes, que continuam acontecendo. Como diz a Bianca Hilbert, tem travesti debaixo da ponte, sim, ainda em Canoas, em vários lugares. A gente tem notícias que as coisas não se resolveram em Pelotas, lá em Rio Grande. O Rubem Quintana, que é nosso coordenador estadual da ONG Desafios, também lembra que aqui em Lajeado, nessa região do Jacuí, as coisas também não se resolveram. Então, a gente tem uma luta muito bacana, e com o aval moral da Simila Ratti e uma união bem importante, porque nós vamos estar lá com toda a representatividade, nós vamos tirar, com certeza, dispositivos importantes no campo legal, né, legalista, digamos assim, né? Então, acho que é bem legal poder ouvir vocês falar um pouco mais, né, Gil e Elô. Gaio, eu não quero ser impertinente, mas eu tô com uma pergunta aqui, eu tenho que perguntar, gente. Você sabe que minha língua está coçando. Diga. Sem É muita fácil, pelo impertinência, jeito. mas assim. Mas a gente está falando de políticas públicas do governo federal. Mas quando a gente fala do governo do estado, qual é a postura do governador? É uma pergunta danada, né, Gil? Eu te peguei. É uma pergunta fácil para quem vive em Lille, para a gente que está aqui no olho do furacão, tendo que muitas. A gente precisa ter jogo de cintura, sabe, Heloísa? Então, o governador, a gente, talvez para quem esteja longe, não necessariamente na França, mas quem não está aqui em loco, acho que o governador, por ser da comunidade LGBT, que ele tenha um olhar mais humanizado ou atento para essa causa em especial. Infelizmente não tem, principalmente ele que vem da região sul do estado de Pelotas, que também foi atingida pela enchente, né? Tem. E ele sendo uma pessoa LGBT, sendo de uma região afetada, a gente tende a imaginar que ele tivesse uma outra postura. Eu, pelo menos, esperaria uma outra postura. Ele fez lançou mão de alguns dispositivos que ele tinha, mas tudo muito dentro do previsível. Não se aprofundou nas questões. Tanto que, como disse o Gaio, repetindo uma fala da doutora Bianca, ainda tem travesti embaixo da ponte, ainda tem travesti nas ilhas aqui. O Gaio citava cidades aqui no entorno, mas a gente não precisa nem ir tão longe. Nas ilhas aqui, que fazem parte da capital, tem ainda, que as moradias lá são, desde sempre, muito precárias. Depois da enchente, as pessoas estão acampadas ainda, assim, nada mudou. E já faz 1 ano e meio, Heloísa, assim, então é desumano. Não estou dizendo que o governador... Não estou dizendo que o governador... Sempre cabe, né? Se vai... Gente, vamos fazer um apelo aqui na live, né, gente? Só um pouquinho, governador. Como é que é o nome do governador? Como é que Eduardo Leite. Tá, eu preciso Eduardo falar Leite. Vocês me atiçaram e me atiçaram bonito, mas eu acho que depois da Vocês é muita gente, vocês é muita gente. Não, a Heloísa está cada vez mais tinhosa, mais danada. Mas, assim, ó, a tua pergunta foi jornalística, para a gente não ficar só no glamour da coisa. Na chapa branca, né? Para não ficar na chapa branca. Mas o que eu quero dizer? Isso eu tenho dito que a gente tem que fazer algumas ressalvas. Realmente, se o nosso governador, que é LGBT, tivesse uma disposição, porque a disposição de mexer no fundo ele não tem para ninguém, né? Não é só para nós. É para interesses focados. Ele queria, inclusive, pagar a própria dívida com dinheiro de quem ele deve. Né? Mas qual é a ressalva que eu faço? Isso eu falo de coração, e eu endereço isso com carinho para a Glória Cristal, para o Fábulo, para todos os nossos parceiros que estão lá, e eu digo o seguinte:
vocês não precisam levantar nenhuma bandeira, porque eu sei me colocar no lugar de quem está no governo nos representando, mas que vocês possam fazer a mediação do que nós, da sociedade civil, estamos trazendo. Porque essa crítica está implícita. A gente tem levado em banho-maria e aqui a gente está meio que rasgando, né, a coisa. Mas, assim, o que é importante? Os nossos companheiros que estão instituídos, eles vão poder fazer muito mais, né? Tanto vão ter recursos, né? Acho que é pertinente, Bibi, que tu coloque aquela foto lá do Pink Pony. Deixa eu só terminar isso. Fazer um apelo. Só um pouquinho. Deixa eu terminar, porque senão eu vou perder o fio da meada. Assim, ó, o que foi importante? O Pink Economy Experience me chamou para ser um dos painelistas de abertura. E na abertura, a gente fez reverência a você, Luiz Leroy, porque eu jamais esqueço, e eu pude falar de tudo isso que a gente está colocando aqui. E aí houve um ruído, né? Eu gostaria que a Bibi botasse a foto lá do Pink Economy Experience e depois sim a foto da Glória. Houve um ruído que, de alguma maneira, escutaram que eu tinha dito, e tu sabe, né, Gil, nos nossos jantares e drinks, a gente já conversou sobre isso, que eu tinha dito que já existia uma grana para a reconstrução LGBT. Não. Mas o que foi importante? Foi importante que eu tive a oportunidade do Fábulo me ligar, da Glória me receber lá na Secretaria de Direitos Humanos, no departamento que ela dirige, que é da nossa diversidade, e pude ser escutado e esclarecido. Não. O que a gente quer é que desse fundo bilionário a gente possa ter a nossa cota para investir em tudo que vocês estão fazendo. Se vocês conseguiram, com os 500 mil, que a Yasmila Ratti, não era essa, os 500 mil que a Luciana Genro trouxe de verba parlamentar, com a verba que vocês tinham, conseguindo fazer alguns ambulatórios, né? Laboratório também, pensando bem pelo lapso, né, Gil? Porque é um laboratório de construir subjetividade. Vamos pensar assim, ó, que com esse acesso eles vão poder trabalhar mais. O próprio Fábio me perguntou, pois é, mas onde está essa grana? A gente quer saber esses aquer para poder trabalhar mais. Eu digo, bom, esses aquer estão lá na gaveta do governador, né? E engraçado nisso tudo é que até então poucas pessoas estão tocando nesse assunto. Quem está tocando nesse assunto somos nós, do SOS RS Diversidade, o RAD também, né, que disse que tinha só para Porto Alegre 1 bilhão, e recentemente o deputado Rosseto andou falando nisso. O que se faz, o que se fez. Não é que não tenha sido feito nada, uma parte foi usada, mas até então, naquela reunião, o Maneco disse que tinha 60 bi ainda guardado. É muito dinheiro, então não tem por que não se ter acesso. E eu, como digo, sempre orgulhoso que a nossa comunidade, com todas as nossas tretas, a gente tem um protagonismo importante de fazer muita coisa avançar e beneficiar a sociedade civil como um todo. Como foi a quebra de patente dos medicamentos de HIV, como é agora a gente tem uma Erika Hilton lutando pela redução da jornada 6x1, né? Então, eu acho que é um momento glorioso nosso. Vocês me desculpem a minha emoção, mas a gente está há 1 ano e meio nessa luta. Exatamente. E são importantes e têm dado força. Heloíse, Gaio, queria refazer um pouco aqui a minha fala, porque quando a Heloíse perguntou do governador especificamente, eu fui para o pessoal. Preciso destacar, sim, o trabalho incansável da Glória e do Fábulo, porque também é o governo, né? O governo é o governador e os seus secretários e diretores. O pessoal do Departamento de Diversidade, dentro da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do governo do estado, é incansável. Desde os tempos do Dani Boeira, trabalharam sempre com a verba que tinham, conseguiram fazer chover, conseguiram mais verbas para outras coisas. Estou falando de coisas à parte da enchente, tá, Heloíse? Assim, eles são um departamento que nos representa, né, Gaio? Eles têm proatividade, eles são parceiros. Tu chega lá com uma ideia, eles te recebem, analisam, se for possível, apoiam. Então, e eles também são o governo. Mas, pessoalmente, assim, na pessoa do Eduardo Leite, eu pessoalmente também esperava mais. Foi só para retificar, então, mas o governo fez, eu acho que o que estava, eu quero acreditar, porque eu sou muito poliana, que o governo
fez o que dava para fazer, vamos pensar assim. Mas a gente, quando é capitaneado por uma pessoa, num momento de catástrofe como esse, o nosso representante era o governador. Por algumas razões que eu citei aqui, o fato dele ser LGBT, dele ser de uma região atingida, eu esperava uma outra postura pessoal dele. Mas o governo fez o que deu. É suficiente? Não, não é. Mas fez o que estava possível de fazer, né? Tu queria fazer um apelo para ele. Vamos fazer um apelo para Eduardo Leite, Luiz? Eu posso fazer um apelo? Eu posso primeiro. Eu quero fazer um apelo. Cada um faz seu apelo. Eu vou começando fazendo o meu, tá bom? Tá. Como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci. Eduardo Leite. Ah, agora eu lembrei, é mesmo, Eduardo Leite, tá bom. É aquele bonito, bonitão. Senhor Eduardo Leite, né? Eu espero que o senhor tenha um pouco, né, de consciência, né? Dentro de um pouco de consciência, porque realmente, se o senhor realmente faz parte da nossa comunidade LGBT, eu acho que o senhor precisa saber que este ano é um ano político, né? Eu acho que o senhor não vai querer ficar mal na fita com a comunidade LGBT, levando, né, essa mancha que foi essa questão da catástrofe em Rio Grande do Sul e deixando essas pessoas desamparadas. Bom, eu espero, né? Eu não sou do seu segmento, não sei se votaria no senhor, se eu fosse do Rio Grande do Sul. Mas o senhor, sendo da nossa comunidade, a gente se entende. A gente se entende, né? Trans se entende com gay, gay se entende com trans, a gente pode até brigar, mas a gente acaba se entendendo. Então, eu acho que está na hora do senhor pensar no seu futuro político e também lembrar da nossa comunidade LGBT. Claro, eu quero completar. Não, que bom que tu pode dizer essas coisas, né, Elô, porque tu tá fora e tu não tem por que fazer rapapé com ninguém. Sara Gonçalves está no palco. Quem é Sara Gonçalves? A nossa Sarita acabou de chegar. Deixa eu só terminar, que daí eu já pego um gancho e puxo a Sarita, tá? Eu quero dizer o seguinte, a gente está fazendo apelo para o governador, isso. Sarita, já aproveita, já faz o seu. Só um pouquinho, deixa eu só dar um pitaquinho a mais, aí eu já passo a bola para a Sarita. Eu só queria completar o seguinte, Gil, porque a gente tem que reconhecer o que os nossos representantes fazem, e fazem com que tem, como tu mesmo disseste, e eu quero também dizer que a gente tem que dar parabéns para a Glória, para o Fábulo, para o Dan e para a PIT, porque o Conselho Estadual LGBT, junto com a Direção da Diversidade do Estado, organizaram uma excelente conferência estadual, muito bem organizada, e nos mostraram, o Gil, que está mais tempo diretamente no movimento, assim, engajado, deve lembrar que há muito tempo a gente não tinha uma conferência estadual e a gente pôde ver a penetração que foi feita no interior. A representação tinha 300 delegados, né, Gil? Então, isso foi bem importante. Bom, estamos aqui com Mademoiselle Sara Gonçalves, Sarita, que nós já puxamos muito o teu saco aqui. Não, calma, eu quero ver o apelo do Gil. Gil, vamos ouvir seu apelo, depois vamos passar para... Eu vou ser bem sucinto. Governador Eduardo Leite, por favor, a gente sabe que o senhor fez o que era possível fazer e a gente está trabalhando por fora aqui, nos meandros, assim, para tentar conseguir mais verba. Quero pedir, então, bem sucintamente, que em a gente conseguindo liberar, porque a secretária da Diversidade do governo federal está vindo aí, que o senhor consiga desburocratizar a liberação. É só isso. Em chegando as verbas que a gente está trabalhando já há quase 2 anos, que se desburocratize o acesso, porque a pessoa que está precisando, ela tem urgência. Quem está no barro, tem pressa. Exatamente. É isso. Sarita. Com vocês, nossa companheira Sarita, quanto tempo, amada, que saudade de você. Você sabe que eu te adoro, né, Sarita? Como é que tá as coisas por aí, Sarita, depois da nossa live? Faz tempo que a gente se lembra, eu estava comentando aqui com nossos companheiros, que nós fizemos uma live bem antes, um pouquinho antes de acontecer essa catástrofe, né? E nós estávamos simples falando sobre a dificuldade que as mulheres trans com mais de 50 anos têm de ter uma casa, né? Uma casa própria, né? De ter uma ajuda, um fundo próprio para ter uma casa, ou na questão de empregabilidade. Inclusive, eu tenho o Léo,
ele trouxe uma pauta muito importante que depois eu queria debater com você e com as nossas amigas traviarcas, para que nós podemos colocar esse projeto em frente. Boa tarde a todos e todas. Estão me escutando, pessoal? Está me ouvindo? Bom, é um privilégio estar aqui com a Vossa Excelência. Heloísa, você é um ícone para nós. Vossa Excelência, não sou Vossa Excelência. Para mim, Dera, não tenho nada. Eu sou uma militante como todas. Mas você é a voz internacional, é a nossa voz que tem essa locução, né, bem ativa, né? E eu acho que é um privilégio estar com o Gil, com o Kai, com os demais aí, são um militante dessa pauta, né? Como todo mundo sabe, eu já estou há mais de 4 anos, vai para 5 anos, na luta do movimento da luta da moradia da população LGBT. Eu acho que o Gil fez um apelo muito gracioso, assim, ao nosso governador. Governador, por favor, libere esse fundo, vê essas condições, né, porque nós podemos construir a nossa moradia, a nossa casa, porque a população LGBT, eu não falo só quanto mulher trans, mas eu falo em toda a sigla, essa população ainda está morrendo pela saúde mental. Essa catástrofe ninguém esperava, acho que aquilo que a Heloísa falou, nós já fizemos uma live debatendo sobre o assunto da moradia, e eu acho isso, Elo, importante, né, que esse governador, que tem um olhar específico, principalmente para as mulheres mais 50, mais 60, porque quando houve o auxílio 5.100, muitas não conseguiram pegar por causa da questão do seu nome, questão de não ter residência fixa, que elas moram na áreas rural, nas zonas urbanas, que às vezes em ocupação, nem todas moram em lugar regularizado, que tem a regularização do seu terreno. Então, muitas ficaram sem seu governador, sem receber esses valores. Então, esse valor vai ajudar muito essa população que necessita muito, bastante, porque essa população, muitos ainda não retornaram para suas casas. A gente tem um mapeamento que muitos ainda estão morando em locais impropriados, morando embaixo de ponte, embaixo de vielas, assim, só olhando a situação dessa pessoa. Mas assim, Elo, e colegas que estão aqui, a importância dessa moradia é uma luta que esse movimento está lutando muito nas prefeituras sobre a questão que chama nas habitação e ter o incluso da população LGBT, porque nós não estamos na cota, nós não estamos na pauta dessa inclusão de moradia. Sarita, eu quero te cumprimentar mais uma vez e te dizer do teu pioneirismo, que agora a gente tem também uma outra experiência importante na questão de mapeamento. O Almansa, né, Gil, que é aqui de Cachoeirinha, um vereador, ele fez o mapeamento. Então, isso que a gente está fazendo aqui, Sarita, vai ser um bom ensaio para a nossa conferência com a Simila Ratti. Eu já te participo, que é a primeira mesa, tu vai estar presente com o Daniel Passaglia, junto com o Culau, porque tu e o Culau têm, assim, um foco na moradia. O Culau conhece bem as questões de moradia aqui da Zona Sul, e a gente vai começar por esta pauta, que é moradia e segurança junto, que o Leonel Hadi estará conosco também. Então, eu acho que a gente tem várias experiências, e acho que talvez o mérito do SOS-RS Diversidade é fazer essa costura de tudo que a sociedade civil vem fazendo. E eu quero deixar bem claro, Gil, quero que as tuas antenas aí me ajudem a clarear isso, que nós não estamos aqui passando por cima de ninguém, né? A gente está, enquanto sociedade civil, fazendo um movimento, como a gente fala em psicologia social, instituinte, para levar para o que está instituído ferramentas. E a gente tem essas ferramentas. A gente tem a aprovação, né, Sarita? Eu estava dizendo que tu estiveste parceiro o tempo inteiro. Nós aprovamos no Eixo 2 lá, junto com a Maite Schneider e com uma galera toda nossa, aprovamos o acesso ao fundo, sim, que ficou como uma demanda para o Estado, mas também a gente pensou que a gente, na nossa conferência,
a gente pode dizer que esta política pública que a gente está construindo, ela se estenda para o resto do país em solidariedade, com a mesma solidariedade que tu tiveste, Heloísa, de lá do outro lado do mundo, vivendo numa cidade maravilhosa que é Lille, nos trazer a tua empatia. Então, o nosso movimento tem que ter empatia, e é por isso que eu faço ressalvas. A gente não quer criar saia justa para os nossos companheiros que estão lá trabalhando instituidamente, mas que eles não levem uma bandeira contra, mas como gestores que façam meio de campo. Acho que isso que a gente pode contar. Eu tenho essa parceria com a Maria Odete Bento, né? Um gestor tem que levar as pautas, né, da sociedade civil, sem necessariamente botar faca em quem está lá em cargo, seja qual for o interesse. Né? Acho que era isso. Com Gil. certeza. Então, Não, gente, pode falar, Gil. eu ia dizer que eu faço coro nas palavras do Gaio, é isso, a gente não está se embrenhando, nem tomando para si pautas que não sejam da nossa alçada, porque a gente é militante, afinal de contas, e a gente está atuando como sociedade civil, a gente sabe que as coisas fluem melhor quando a sociedade civil e os governos instituídos caminham juntos. A gente todo mundo quer a mesma coisa, tem todo mundo o mesmo objetivo, que é minimizar os danos, né, dessa tragédia, que foi a maior tragédia ambiental de um país das dimensões como o Brasil. Então, não é pouca coisa. Quem está aqui, que viveu, é que sabe. E a Thalita trouxe agora também a questão da saúde mental, que a gente nem tinha tocado, mesmo o Gaio sendo um psicólogo e um excelente psicólogo, a gente nem perpassou, antes dela entrar, pelas questões da saúde mental. A gente estava no objetivo prático, assim, factual mesmo, tátil, porque é um legado negativo, nefasto dessa questão, que é imensurável. Então, a gente está trabalhando para minimizar, porque a gente vê a dor dos nossos pares, né? Ninguém está querendo se meter na seara de ninguém aqui. Ótimo. Gil Cunha, Gaio, assim, temos 10 minutos para encerrar a live, e ainda tem umas coisinhas que eu queria mostrar para vocês, uns recadinhos, mas antes de mais nada, eu quero ver quem está dando pitaca aqui na live. Cadê os comentários, gente? Cadê? Eu quero ver as hashtags, eu quero ver se vocês estão acompanhando. Tem comentários? Se não tiver, vai ter mais tarde, né? A gente vai divulgar essa live, né? Então, olha, esse governo do Rio Grande do Sul LGBT, conveniência apenas. Quem fala? Calamari. Ele só assumiu que... Gente, não sou eu que estou falando, viu? Não sou eu que estou falando. Gente, por favor. Sim, é isso aí. Eu acho que... Não, acho que não. Acho que ele era gay mesmo, né? Não foi pagar a voz. Oi, Elô. Não. Oi. Olha, oi, eu acho que o Gai já falou sobre a questão do Fábulo, da Glória, né, do pessoal que fizeram a conferência. Se para pensar, imagina se não tivesse eles, independente de partido político, né, o que seria de nós, né? Então eles fizeram e executam um ótimo papel, né? O Fábulo, a Glória, né? Os demais do departamento, a gente é muito grato a eles, Não, assim, com a questão da certeza, a política. gente não pode também dar os créditos para aquele pessoal que está do outro lado da trincheira também trabalhando pela gente, né? Porque são pessoas LGBT e também viveram essa situação, né? Sim. Eu acho que durante as nossas lives, no começo da criação do SOS, nós tivemos essas pessoas que estavam dispostas a também a dialogar. Eu acho que é importante isso. Estou assistindo para... Quem pode ler? Gente, vamos fazer um troca-troca aqui, fazer um pupurri, Deixa eu fazer ver. uma homenagem a Truá aqui, né? Com Eu cada aqui. Faz um Eu pouco. vou. A Cato, né? Vamos ver. Era o Ricken 3833 diz: eu estou assistindo e parabenizo vocês pela coragem e iniciativa de abrir caminho. Beijos para a comunidade LGBT. Sou mãe de um filho LGBT e o amo de paixão, mas tenho sempre a preocupação com a sua segurança. Isso é recorrente, né? As mães sempre... Acho que é o maior tema. Que é uma escritora, ela já fez, ela já vai lançar o livro, ela deixou uma surpresinha para a gente aqui no final da live, bem no finalzinho. Vocês vão Adoro ter uma surpresa da nossa companheira. Quem é essa?
Gaio, vai você, Gaio. Mujica, sem anistia. Lula Isso Dilma. aí, sem Não é a anistia. pauta, mas aqui é democrático, né? E eu quero dizer também, para completar, que a gente pica e depois assopra, né, Gil? Por exemplo, na eleição passada, eu fui, acho que provavelmente um dos primeiros de esquerda a abrir voto para o Eduardo Leite, porque a gente preferia o Eduardo Leite do que o Onyx Lorenzoni, que era bolsonarista de extrema-direita e corrupto. Né? Eu votei no Eduardo Leite também. Por isso mesmo, né, Gil, que a gente tem autoridade de cobrar. E eu fiquei pensando assim, ó, a gente está quebrando a cabeça e pensando que caminhos jurídicos a gente pode ter. A nossa conferência pode trazer apenas um pedido, né, como o que foi feito aqui. Porque se esse pedido for atendido, a gente desburocratiza. Mas a gente está com a nossa equipe jurídica bem firme, né, a Bianca Hilbert, o Roberto Saitenfus, a Josiane Guedes. Eu conversei também com a Mariana, que é assessora da Simila Ratti. Gaio, Gaio. Tá, Gaio, pois não. Eu acho que a gente estava falando, alguém falou sobre anistia aqui no chat, então eu vou propor um vídeo para vocês antes de encerrar a live, e a gente vai comentar para a gente tá bom? Eu tenho um videozinho assim para a gente falar. Não estou querendo jogar gasolina no fogo, né, gente? Mas vamos ver o que o nosso deputado Raj mandou para a gente. O horror do passado está de volta, com outras caras, com novos nomes, mas os mesmos propósitos: submeter povos, segregar populações, invadir e dominar nações, mentir e devastar. O neofascismo caminha sob falsas bandeiras de liberdade. Avança nas ruas e nas redes. Quer obediência. Nós seremos resistência. Na defesa da soberania dos povos, das liberdades democráticas e do planeta. Vamos resistir e mostrar que há outro caminho. O caminho do direito à terra, do direito ao trabalho digno, do acesso universal à saúde e à educação. O caminho do direito de existir. Vamos dar voz à nossa diversidade. A diversidade de ideias, de gênero, de raças e crenças. Nossas diferenças devem se unir na vontade de lutarmos juntos. A resistência é agora, é pelo futuro. Primeira Conferência Internacional Antifascista, pela soberania dos povos, de 26 a 29 de março em Porto Alegre. A capital gaúcha, no centro dos debates mundiais contra o neofascismo e o imperialismo. Vem pra luta, vem ser antifascista. Gaio, 2 minutos comenta, Gaio. 1 minuto. 1 minuto comenta, 1 minuto comenta, Gil, 1 minuto comenta. Tá. 1 minutinho só, e o comentário. Perfeito. Eu acho que converge com tudo, e eu quero trazer o serviço da nossa conferência objetivamente. Né? A nossa conferência com Simila Ratti, ela conta com a representatividade de toda a nossa comunidade LGBT que sofreu e que defende os reparos. A gente tem como pautas, a primeira mesa vai focar na questão habitacional, moradia e segurança, depois a gente vai trabalhar as questões ligadas à saúde e vamos terminar falando em fundos de reconstrução, estratégias, reparo para quem não recebeu ajuda e as questões dos eventos e educação. A gente conta com toda a divulgação e com a presença de todos vocês, todas, todos e todes, porque acho que, como o Gil disse no início, esse é um momento histórico em que a gente tem um momento de utopia em que a nossa comunidade pode estar, sim, unida, convergindo para lutar e minimizar o sofrimento que ficou exacerbado na catástrofe político-ambiental. Como coordenador do SOS-RS, eu quero agradecer a cada um de vocês pela força moral, por levantar a bandeira e estar conosco nessa luta que é muito linda e que teve esse pontapé inicial vindo de ti, Heloíse, mas que teve a força do Adelicel, que teve a força do Meister e assim por diante. Beijos, muito obrigado. Gil?
Eu ia passar a bola para Sarita, mas acho que ela caiu, ia dar o meu tempo para ela. Mas quero mais uma vez agradecer. Eu adoro estar aqui. Eu acho que é a terceira vez que eu participo do Mentes. Me chamem sempre. Eu sou uma pessoa muito diversificada, eu falo sobre vários assuntos, então seja qual for a pauta, quando quiserem, me chamem. E é isso, vamos fazer acontecer. Eu acho que o que a gente está buscando agora é a anuência da secretária, o comprometimento da secretária de levar a nossa demanda para o governo federal, porque a gente tem a absoluta certeza de que vai ser muito potente o que a gente está construindo. A gente está construindo algo para ficar mesmo, porque a gente quer ajudar os nossos irmãos. Obrigado, Heloísa, viu? Um beijo, até a próxima. Então, gente, o que eu tenho para vocês vai ser bem rapidinho. Se vocês notarem no primeiro comentário aqui no YouTube, eu coloquei para vocês um abaixo-assinado. É uma proposta, né, que foi feita para a criação do primeiro Fórum Latino-Americano da Diversidade e Imigração. É muito importante que vocês assinem, né, porque nós estamos fazendo já os encaminhamentos para que esse fórum aconteça esse fórum, né? Então, o que precisamos é da sua assinatura para dar um gatilho, né? Para a gente ajudar mais, para a gente levar esse abaixo-assinado para as secretarias LGBT, né? Para o Ministério dos Direitos Humanos, é muito importante. Então, leiam o manifesto e assinem. Precisamos muito do apoio de vocês. Dito isso, agora vamos para a surpresinha. Antes de me despedir, para vocês, muito obrigada, Gaio, muito obrigada, Gil, muito obrigada, Sarita. E eu queria deixar um recado para vocês, sábado que vem, vamos ter mais... Agora iremos intensificar nossas lives no Mês Coloridas. Tivemos um pouquinho parado ano passado, mas esse ano, ó, vamos arrepiar o couro, né, Gaio? Vamos arrepiar o couro. E semana que vem vamos falar de carnaval. Você gostou do carnaval? O que você achou das escolas de samba? Mereceu voto? Não mereceu ganhar? Vamos comentar com a nossa fadinha. A fadinha do carnaval. Quem é, Gaia, a nossa fadinha do carnaval? Roberta. A nossa querida Roberta vai estar aqui sábado. Próximo sábado iremos falar sobre o carnaval e também iremos falar sobre o trabalho do coletivo Força Trans em Brasília, que está dando o que falar também. E dos viados comunistas também, né? Os viados comunistas, eu não sei. A fadinha que vai trazer notícias dos viados comunistas. Adoro, saudade de viado. Então, amo viados comunistas e eu gostaria de saber como é que foi a classificação esse ano. Gente, vou deixar um recado aqui da nossa querida escritora Erohiken, né? Ela também já participou, vocês se lembram aqui no Mês Coloridas? Então, a nossa escritora Erohiken está preparando um novo livro, está transformando muitas frases, muitas poesias em canção, e ela não está nos mandando esse presente. Então, para vocês, para o nosso programa Mês Coloridas, até mais, sábado, te amo, Gaio, adeus, tchau, Gil, e adoro você também, Sarita, espero ver vocês aqui mais vezes. Beijos. As nossas meninas, para de dar crédito ao sistema patriarcal que já foi provado que é mortal. Acredite em você, pois energia te disserem você envelheceu, diga que ele não compreendeu que o melhor vinho leva tempo e isto tudo não será seu. Quando te disserem que mulher não é capaz, diga já estamos